acontece? A Suíça, ela tá querendo fazer um acordo de paz para a Ucrânia e para a Rússia. Só que o que ninguém estava esperando é que o Brasil ia querer entrar no meio, ou pelo menos ia ser convidado para entrar no meio para mediar isso tudo. Ainda mais o Brasil, que ultimamente não tem nem um pingo de neutralidade. Mas vamos falar que também a Suíça tá perdendo sua neutralidade nos últimos tempos, né? Mas assim, o Brasil chegou e deu o depoimento mais apocalíptico de todos, que foi que só vai se a Rússia tiver também no meio desse acordo. E você vai entender o porquê, gente. Desde que a guerra começou, tá tendo vários acordos que estão tentando ser feitos entre a guerra da Ucrânia e da Rússia. Só que por que aconteceu que nenhum desses acordos foram feitos? Primeiro, não estava em época eleitoral, então todo mundo estava nem aí para o que estava acontecendo e as pessoas tratavam simplesmente o acordo de guerra com a Ucrânia e com a Rússia como banalidade. Resumindo, queriam fazer o acordo, mas não davam tanta importância tão grande assim para esse tipo de acordo, né? A gente viu, né, que os últimos acordos foram bem fraquinhos. E um dos principais fatos que mais piora tudo isso é que tem o fato de que nenhum dos acordos que foram criados conseguiu aderir às duas formas, ou seja, a proposta que a Rússia quer e a proposta que a Ucrânia quer, já que as propostas estão completamente brigando. Estamos ali com um lado que a Rússia simplesmente quer continuar com o que tem, ou seja, seus territórios que foram tomados continuam pertencendo à Rússia, a questão da Crimeia, e tem o fato de que claramente o Zelensky quer o quê? Entrar ajuda humanitária, querer que a Rússia pare com isso, ressarce praticamente todos os danos que ele fez e, aliás, até mesmo devolva os territórios que eles já conquistaram desde 2014, ou seja, muito antes da guerra da Ucrânia e da Rússia. E esses dois não estão batendo nem um pouco. Então, qual é a melhor solução que a gente tem para agora? A Suíça entrar no meio para criar uma proposta de paz, né? E aí a Suíça, pensando nisso tudo, ela pensou, vou convidar o Brasil para vir ajudar nesse acordo de paz. Só que assim, vamos lembrar que o Brasil está passando por uns problemas, ou seja, o Brasil já deu pitaco onde estava acontecendo o Israel com a faixa de Gaza, declarando completamente que apoiava um lado, e agora a gente está vendo que o Brasil está fazendo uma espécie de apoio indireto de novo, ou seja, falando que não vai participar se caso a Rússia não tiver. E acredite ou não, a Suíça dá uma oportunidade muito boa para o Brasil, que é voltar ao cenário que ele tem no mundo de o grande diplomata, né? Que assim, acabou sendo perdido nos últimos tempos. Porém, o que a gente viu é que isso não vai acontecer. E acredito também desse fato que os ucranianos e os russos aí também vão ter problemas, mas especialmente os russos, porque assim, o acordo que a Suíça quer trazer de paz, que na minha visão não vai ser aprovado de jeito nenhum, porque primeiro, não é o acordo bilateral, é um acordo unilateral, ou seja, só um lado sai ganhando com isso. Então, é um acordo que não vai ter sucesso nenhum. E esse lado que a Suíça está pensando é o lado dos ucranianos. Ou seja, a Suíça, querendo ou não, já declarou qual lado ela tá no meio dessa guerra. Então, provavelmente ela não consegue fazer um acordo sozinha, né? E isso aí vai ter que acabar influenciando muito nesse acordo de paz, porque o acordo que está sendo analisado é o acordo ucraniano, ou seja, as terras têm que voltar a pertencer para a Ucrânia, a região da Crimeia tem que pertencer para a Ucrânia, tem que entrar ajuda humanitária, tem que ressarcir, e a Rússia não quer isso. Então, é um acordo de paz que não vai ter fundamento nenhum, mesmo para o Brasil, que tem envolvimento, e que claramente, assim, se o Brasil participasse disso, suponha-se, o Brasil entrou e participou, não vai ter sucesso nenhum também do mesmo jeito, porque assim, Brasil não vai mudar nada e eu realmente concordo nesse ponto de vista do Brasil, né, que um acordo onde a gente só tem um lado não vai funcionar, porque senão não é um acordo e claramente isso aí a gente vai ver que vai ficar muito ruim e não vai servir para absolutamente mais nada e vai ser, assim como outros, um acordo sem futuro e sem nenhum fundamento, né? Porque assim, a guerra continua, tendo aí a questão de universidades que foram atacadas, como uma das universidades que era considerado como o castelo do Harry Potter, que foi atacado, deixou 5 pessoas mortas, os ataques continuam, e aliás, tem ataques mesmo que a Rússia estão fazendo que são meio que assim, considerados ilegais, vamos dizer assim, pelos direitos humanos, ou seja, bombas que assim não explodem na hora, ficam anos e depois alguém passa lá e dá zica e explode. Ou seja, a guerra está continuando catastroficamente do mesmo jeito. Só que assim, a guerra da Ucrânia e da Rússia é interessante,
mas não é interessante no ponto principal como que está acontecendo em Israel e a faixa de Gaza. Por quê? Porque a gente tem um ano tão importante que é o ano de 2024 nos Estados Unidos, que é o sistema eleitoral que está rolando. Ou seja, eleição, geral vai ter que ir lá votar, apertar o dedinho na tecla falando vou querer o Biden ou o Trump, né? E acredite ou não, a parte de que, assim, se tem muito mais palestinos, se tem muito mais pessoas preocupadas com o que está acontecendo em Israel, isso só tornou mais interessante para que os Estados Unidos, em vez de se preocupar tanto com a questão entre a Rússia e a Ucrânia, ou seja, em trazer um tratado de paz, em querer ajudar, em querer trazer a solução disso, né? Aliás, esqueci de até falar para vocês, um dos principais fundamentos que a Ucrânia quer com esse tratado de paz que vai ser feito pela Suíça é tentar entrar para a OTAN. E vamos lembrar que foi o principal fato que começou essa guerra toda, né? Então, claramente, isso não vai ajudar em nada. Mas voltando para o assunto que a gente estava, né? Resumindo, o Biden tem um porte eleitorado que é palestino. E a gente está falando desse palestino porque o quê? Entra uma questão muito humanitária, entra uma questão muito disparada, a gente pode dizer assim. Porque assim, a Rússia e a Ucrânia, a gente sabe que assim, dá para ter uma guerra mais sustentável, uma guerra mais pau a pau, embora a gente sabe que a Rússia tem muito mais armamento que a Ucrânia, né? Mas o que acontece? Os países eles mandam muita ajuda humanitária para a Ucrânia, ou seja, a Ucrânia consegue se sustentar, chegar um pouco perto do nível da Rússia, ou seja, dá para manter a guerra. A gente sabe que a Ucrânia não está ganhando, mas ela está assim mantendo uma guerra mais ou menos estável. Já o fato da faixa de Gaza com Israel tem um problema. Porque estamos falando de uma organização que a gente sabe que não é correta, que é uma organização meio assim duvidosa, que vocês sabem que é o Hamas, e estamos falando sobre o governo de Israel com os israelenses e ainda mais sobre o povo palestino, ou seja, a guerra está praticamente dividida em 3 pontos: Israel, Hamas e os palestinos. O que acontece? Israel tem os primeiros para conseguir combater a guerra e acabar completamente com o Hamas e com a faixa de Gaza. Tem a questão da Palestina, que não tem suporte nenhum, não consegue fazer nenhum ataque dos palestinos, gente, que eu tô falando da faixa de Gaza, a população que não tem amparo nenhum para essa guerra. E tem a questão do Hamas, que quando recebe o amparo que vai para os palestinos, ele vai lá e arranca, ou seja, praticamente o Hamas suga tudo que é dos palestinos. E foi até mesmo devido à influência do Hamas que isso aí acabou começando a guerra, né? Só que assim, Israel combateu, teve algumas coisas que aconteceu com Israel, que foi a morte de voluntários que estavam lá para ajudar humanitariamente os palestinos, deu errado, praticamente essas pessoas morreram e depois ninguém mais quis dar ajuda humanitária para lá a faixa de Gaza. Ou seja, o que aconteceu? Hamas arranca comida, o Hamas arranca suprimentos, arranca tudo, e ainda a única ajuda humanitária que tinha é eliminada. Ou seja, a gente tem aí que os palestinos estão morrendo de fome, ou seja, a galera tá morrendo não somente pelos caos da guerra física entre armas, bomba, mas também por questões de fome, de desidratação, por questões de, ou seja, machucados, de não ter um suporte grande para essa guerra, né? E muita gente está protestando sobre isso, né? Porque assim, estamos falando de uma guerra muito grande e, querendo ou não, a comunidade lá nos Estados Unidos que tem de palestinos é muito grande, de pessoas que apoiam a religião é muito grande. E aliás, não somente lá, como também manifestações que estão acontecendo de americanos em pró aí da Palestina também tá muito grande. E essa galera que tá lá vai votar em quem? Vai votar no Biden, cara, porque ninguém vai votar no Trump, que já chegou e já falou assim, olha, foda-se, fazem o que vocês quiserem com os outros países, eu não tô nem aí, não vou dar moral pra guerra. Ou seja, todo mundo tá prestando mais para um lado dos democratas em vez dos republicanos. E se o Biden continuar com essa guerra, apoiando Israel, criando mais conflitos, vai piorar a situação para ele. Ou seja, uma base eleitoral que ele tinha, ele vai perder e vai ficar sem essa base. Porque assim, para que eu vou votar no Biden se ele tá igualzinho às linhas do Trump e não tem os conceitos que eu tenho, entende? Então, pro Biden, ele tá tentando fazer ao máximo para que a questão de Israel seja resolvida, né? Só que Israel já disse que assim, olha, tô nem aí para vocês, se vocês
estão achando ruim, se o cenário internacional está achando ruim, se os países estão achando ruim. Quem está em guerra sou eu, e eu falei que eu vou atacar o Rafah, vou atacar Rafah e vou atacar até mesmo aí, né, praticamente o Hamas, e vou eliminar com eles, porque Israel sabe que se o Hamas continuar, não acabar com o Hamas de uma vez por todas, o Hamas vai voltar novamente, vai ter esses ataques de novo, isso aí vai virar um caos, gente, assim, vai ficar uma coisa que vai ficar prolongando durante anos. Então, o que eu vejo, né, como propriamente o Hamas já falou, que assim, ele até pensa numa proposta de paz que atinja os tipos de coisas que eles querem. Ele até falou que até mesmo o próprio exército de Israel e até grandes pessoas do escalão já pensaram na proposta de paz, mas Benjamin Netanyahu que não quer essa proposta, né? Por quê? O que eu acho? Benjamin Netanyahu quer acabar com o problema de uma vez. Só o que acontece? Nesse problema de uma vez que ele quer acabar, ele vai botar muita coisa em jogo, né? Muita, mas muita coisa em jogo, que é o quê? Primeiro, a galera que tá lá da Palestina, que às vezes não tem nada a ver com esse conflito, tava lá civil, tranquilo, vai acabar sendo morto. E aliás, ele vai perder muitos acordos internacionais, e a gente viu que até mesmo o povo de Israel não tá curtindo tanto aí essa guerra continuar. Ou seja, provavelmente ele não vai ser reeleito, vai ter outras questões, mas o foco dele é continuar com esse ataque para que termine o Hamas de uma vez. E não somente esse ataque, né? Porque assim, Benjamin Netanyahu já chegou a falar sobre o Líbano, que o Líbano tá tendo um problema com o Hezbollah, que o Hezbollah tá atacando Israel, né? E assim, o Israel tá tentando segurar a onda, não deixar que prolongue para uma guerra um pouco maior atacando o Líbano, mas ele já deu um toque falando assim, olha, vocês querem resolver os problemas, Estados Unidos? Faça o seguinte, vai conversar com o Líbano e fala para ele parar de atacar, entendeu? Fala para ele dar um jeito nas gangues que eles têm, porque senão eu vou ter que atacar eles também. E aí o que acontece? Ataca Líbano, ataca a faixa de Gaza, temos o Irã, os Estados Unidos vai ter que gastar muita grana financeiramente para ajudar com essas guerras, já que os Estados Unidos tem uma aliança boa com Israel, e além disso tudo, Biden vai perder seu eleitorado. A gente já sabe que o Biden tem pouca chance de ganhar, mas assim, vai diminuir a chance dele mais ainda do que já tá, né? E assim, cada vez piorando para as eleições americanas, que é o foco principal que tá todo mundo vendo, ou seja, as guerras estão sendo mais preocupantes agora, são aí a de Israel, que a gente está vendo claramente que os Estados Unidos, até o Antônio Blinken, tá focando só em Israel, principalmente para tentar eliminar esse problema deles e conseguir mais voto para o eleitorado, ou seja, dos democratas em vez de republicanos pelos norte-americanos, tá, gente? Pois é, vocês entenderam o que está acontecendo, espero que vocês tenham entendido. O vídeo de hoje a gente trouxe essas informações bem rápidas. Ou seja, a Suíça está pedindo ajuda para o Brasil para criar uma diplomacia, só que o Brasil sabe que é uma diplomacia que é falida, não tem sucesso nenhuma, não vai ajudar em nada, porque não adianta você ter um acordo que só um quer e o outro não quer. E além disso também a gente teve o fato de que claramente a gente viu que Israel vai atacar a cidade de Rafah, vai ignorar todos os conceitos que foram feitos desde o início que começou essa guerra e desde o início que os Estados Unidos criticou sobre Israel estar extrapolando, e vai ignorar tudo isso e vai continuar o ataque até eliminar o Hamas por completo. Ou seja, Israel não pensa numa proposta de paz tão cedo, tá? Bem, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até o nosso próximo vídeo aqui no canal que a gente vai trazer amanhã. Então já fica ligado aí porque tem vídeo chegando amanhã pra vocês. Um beijo!